times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo ou gravado. No início, meu microfone estava mutado, então por isso que você não me escutou. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo aqui mais uma das nossas lives, né? Isso é maravilhoso, isso é muito bom mesmo. Nós temos aqui já o Francisco Ribeiro. Boa noite, Francisco. Um prazer ter você aqui comigo e mais outras pessoas que estão assistindo, mas que não se identificam.
mas devagarzinho eles vão se identificando, né? Essa, meu amigo, é a aula secreta, também conhecida por alguns como live secreta, mas olha, não é live, cara, é aula mesmo. E hoje o nosso assunto é um assunto bem interessante, cara. É um assunto bem interessante. Todo mundo conhece. Todo mundo fala, não, mas isso aí é muito simples, isso é fácil. Tudo bem, mas aqui nós vamos entrar em detalhe para que funciona, como é que não é. Então aqui a gente tem um assunto bem interessante para ensinar, tá? E a gente vai começar esse assunto falando, em primeiro lugar, cara, né, sem dúvida nenhuma, as superfícies de comando. Cara, qual que é o objetivo dessa live aqui? O objetivo dessa live é te ensinar de forma clara o que são, para que servem e como usar corretamente a superfície de comando de um aeromodelo. Com isso, você vai evitar um monte de erros comuns e vai estar preparado para voar com mais segurança e controle, porque agora você vai ter conhecimento de como cada superfície de comando realmente funciona. E hoje eu quero dar de início, né, como eu faço sempre, um resumão, né? Vamos falar de cada uma dessas coisas e depois nós vamos assistir a aula mesmo, tá? Como eu disse hoje no meu story, né? Eu expliquei como é que seria a aula secreta de hoje e a gente tem então muita coisa para ensinar e você também que é iniciante, que não conhece ou até que já conhece, tenha certeza, você tem muita coisa para aprender também, não tenha a menor dúvida disso. E é claro que, como sempre, o professor é quem aprende mais, né? E não é brincadeira isso é verdade, porque um professor, para ensinar, precisa estudar bastante, precisa ter bastante conhecimento. E para isso, e com isso você, como professor, acaba aprendendo mais. E às vezes até aqui, na discussão com os alunos, né? Ou futuros alunos, a gente acaba aprendendo mais. E também lendo os comentários, né? Vendo o que vocês escrevem aqui ao vivo, o que vocês escrevem aqui embaixo depois nos comentários da live, sempre lembrando que só consegue assistir essa live gravada quem está inscrito. Isso é para você que se inscreveu, agora você sabe que para assistir também tem que estar inscrito. E senão você não tem acesso ao link. Eu já mandei o link para você pelo WhatsApp, você que se inscreveu, pelo e-mail, tá? Então, vocês já receberam os links. Então, é só entrar e assistir, mesmo que fora de hora. Porque o que eu tenho observado é que tem gente assistindo, tem, não digo bastante, mas as pessoas que se inscrevem, quase todas elas, são poucas pessoas, porque são pessoas realmente interessadas, quase todas elas, quando não assistem ao vivo, uma parte ou coisa parecida, assistem depois gravado. Aí eu tenho esse controle, eu sei que o pessoal está assistindo mesmo. Então, está valendo a pena eu ensinar, né? Vamos, então, sem mais delongas, já esperei até agora se mais alguém fosse entrar ou não. E se entrou, ótimo. Se não entrou, ótimo também, porque às vezes não aparece aqui, mas vai assistir gravado depois, tá ok? Então, nós temos que começar essa nossa aula ao vivo aqui e secreta, né? Porque só pouca gente assiste. Superfícies de comando de um aeromodelo. Você pode substituir o aeromodelo por um avião de verdade também, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Então, superfícies de comando de um aeromodelo. Qual o objetivo dessa live aqui? Que não é uma live. Bom, é uma live, mas é uma aula secreta. O objetivo é ensinar de forma clara o que são, para que servem e como usar corretamente as superfícies de comando de um aeromodelo. E com isso você vai evitar erros comuns e vai ficar bem preparado para voar com mais segurança e controle quando você tiver com seu aeromodelo lá no campo, mesmo que não seja agora, que você não tenha aeromodelo ainda, mas você vai entender já como é que essas coisas funcionam, né? Porque acreditem ou não, tem um monte de gente nesse país que não sabe nem por que o avião voa. E eu não vou falar isso agora aqui, mas
O avião voa, não é porque tem um motor ou porque tem uma asa, ele voa por uma outra razão, que é uma razão física, que se chama diferença de pressão. Não vou explicar aqui, mas agora você já sabe. Então, boa noite, pessoal. Você que está sendo gravado, você que está assistindo ao vivo, bem-vindos a mais uma aula para você que quer dominar o seu aeromodelo com confiança. E agora sim nós estamos, então, abrindo a nossa aula secreta. Bom, para você que se inscreveu agora, de repente caiu aí no negócio de inscrição no meio de paraquedas, se inscreveu, escutou lá o que eu falei, o anúncio que eu coloquei, né? Viu o anúncio que eu coloquei. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Muita gente já me conhece, mas tem gente que está entrando agora e não me conhece. Meu nome é Adail Lester, eu sou professor de aeromodelismo, mas sou professor de profissão há mais de, rapaz, mais de 50 anos, né? E há mais de 60 anos eu tenho experiência em aeromodelismo e sou aeromodelista atuante, tá? Ou seja, eu voo até hoje, eu construo até hoje. Então, sou um aeromodelista realmente atuante. Já construí e já voei de tudo. De modelos simples, super simples de balsa, a modelos extremamente sofisticados. Já testei e ensinei tudo que eu vou mostrar hoje aqui para você, cara. Já aprendi, já estudei. Eu já fiz até um avião de verdade para mim. Hoje eu não tenho mais, eu vendi o avião, ele voou, tudo direitinho. Não tenho mais, mas eu já fiz um avião de verdade, ou seja, eu sentado dentro do avião voando, né? E o que você vai aprender hoje? Eu já anunciei isso, mas eu sei que o pessoal quase não lê, é muito engraçado isso, né? O pessoal, principalmente em WhatsApp, passa por cima, não lê, é muito legal. Ou não é muito legal, né? Não sei. Mas o que você vai aprender hoje, que eu já anunciei? Primeiro, o conceito de superfícies de comando. O que é uma superfície de comando? Segundo, para que servem as superfícies de comando? Terceiro, como se dividem as superfícies de comando de um aeromodelo, de um avião? Quarto, coordenação das superfícies de comando. E quinto, os erros mais comuns e como corrigir. Olha quanta coisa tem para a gente aprender e a gente fala, superfície de comando. Isso é fácil, isso aí eu sei, mas tem muito detalhe que a gente vai ensinar aqui para vocês e que com certeza você vai usar no seu próximo voo, se você já é um modelista que voa, ou vai usar lá no futuro se você é um aeromodelista iniciante que não está voando ainda, está aprendendo, está querendo construir, etc. Assiste minhas lives para aprender todas essas coisas, inclusive essas que eu falei agora. Reprisando, o que você vai aprender hoje? Conceito de superfície de comando. Para que servem essas superfícies? Como se dividem essas superfícies de comando? A coordenação das superfícies de comando e os erros mais comuns que a gente comete e como a gente faz para corrigir esses erros, é claro, nas superfícies de comando, quando a gente está pilotando, tá? Bom, então, o objetivo principal dessa aula secreta é entender o que cada superfície faz e como aplicar os comandos corretamente para que você tenha um voo suave e seguro, tá? Só para você ter uma ideia, vou fazer uma analogia aqui, ó. Saber o que cada superfície de comando faz num avião ou num aeromodelo é como aprender a dirigir sabendo o que cada pedal do carro faz. Isso é o básico para você ter o controle total do carro que você está dirigindo. E isso é o básico, saber o que é cada superfície de comando e o que ela faz, tá? Para você aprender a pilotar direitinho o seu aeromodelo. Concorda? Se você concorda, escreve aí sim. Se você não concorda, escreve não. Escreve aí no comentário se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo gravado, escreva também. Tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma pequena introdução ao conceito de superfícies de comando, tá ok? Primeiro, a definição. O que é uma superfície ou o que são superfícies de comando? Olha, superfícies de comando são as partes móveis do aeromodelo, que alteram o seu movimento no ar
mudando direção, inclinação ou altitude. Vamos mostrar aqui para vocês, neste aeromodelo, algumas superfícies de comando, algumas não, as superfícies de comando, né? Então, no aeromodelo, o que é móvel? Isso aqui é o aileron, é móvel. Isso aqui, deixa eu pôr a mão desse lado, ó, essa parte de trás é uma superfície móvel e essa parte de trás é outra superfície móvel. Então, aqui nós estamos vendo apenas 3 superfícies de comando, né? Apenas 3 superfícies de comando, as mais simples. Estou mostrando para vocês aqui. E olha, qual que é a importância dessas superfícies que eu te mostrei? Sem essas superfícies, o voo ou não aconteceria corretamente, porque fica sem controle, ou vai voar simplesmente em linha reta. E também pode não acontecer, né? Mas ele pode voar só em linha reta sem nenhum controle. Então, se não existissem as superfícies de comando, não tinha como controlar o aeromodelo. Então, é por isso que é importante a gente entender o que são superfícies de comando. E tem mais, não é só isso que eu mostrei para vocês. Essas superfícies de comando que eu mostrei para vocês são uma pequena parte delas. Elas são as superfícies de comando primárias, porque elas se dividem em superfícies de comando primárias e secundárias. Nas primárias, quais são as primárias? Olha aqui, ó. Profundor, está aqui. Aileron e leme móvel, está aqui. Tá? O leme tem 2 superfícies, ó, uma que é fixa, que é essa aqui, que é o leme fixo, e a superfície de comando, que é essa daqui, que é móvel. A fixa serve para dar estabilidade. E o profundor é essa parte móvel aqui de trás, ó. E essa parte da frente se chama estabilizador, ela é fixa e serve para, como o próprio nome já diz, dar estabilidade. Então, você não controla um aeromodelo com leme fixo e com estabilizador. Não, você controla com leme móvel, com profundor e com aileron. Essas são as superfícies primárias. E essas são as mais importantes para o aeromodelista, de um modo geral. Mas tem também as secundárias. E as secundárias, cara, eu vou te mostrar aqui algumas figuras que são os flaps, os spoilers e os air brakes. Então, deixa eu compartilhar aqui e depois eu vou passar um filminho para te explicar sobre essas superfícies também. Ok? Deixa eu compartilhar aqui tela. E vamos ver aqui, ó, superfícies secundárias de voo. Vamos compartilhar. Não, esse aqui não. Espera um pouquinho. Eu quero achar aqui. Não quero passar um vídeo agora, tá? Quero mostrar aqui essa tela para você, ó. Dá uma olhada. Aqui nós estamos vendo uma superfície ou algumas superfícies secundárias. Essas aqui, ó. Nós temos os freios aerodinâmicos. Esse é um sistema de freio aerodinâmico de um avião normal. Ah, Daí, mas o que me interessa isso? Te interessa que num planador, por exemplo, ou mesmo num aeromodelo seu, você pode instalar isso. Ah, mas qual a função disso? Você vai saber daqui a pouco, tá ok? Por enquanto, saiba que isso se chama freio aerodinâmico, tá ok? Vamos agora mostrar mais uma superfície de comando para você. Deixa eu compartilhar uma outra tela. Então, vamos lá. Então, outra superfície de comando. Os flaps. Vamos compartilhar os flaps. Olha aí, ó. Você está vendo aqui os flaps na sua tela? Está vendo, né? Então, olha aí, ó. O flap é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma função, então está na asa também. Você fala, mas isso aí não é o aileron? Não, o aileron ele fica aqui na ponta dessa asa aqui, ó, diferente do aeromodelo. Isso aqui são flaps. Tem uma função e você vai aprender daqui a pouquinho qual é a função do flap. Então, isso aqui é uma superfície de comando secundária. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos compartilhar
outra tela para você aprender mais uma superfície de comando secundária, tá ok? Então, deixa eu compartilhar a outra tela. Vamos ver se eu acerto direitinho agora. Só um minuto, tenho que encontrar aqui. Deixe-me ver. Aqui, ó. Então, vou compartilhar essa tela com você agora. Sabe o que é isso? Isso são spoilers. Olha onde fica, na parte de trás da asa. Você percebeu que tudo aqui desceu como um grande spoiler, e inclusive desceu também aileron, desceu tudo, mas abriu aqui a parte superior também. Então, isso daqui, o spoiler, ele serve para diminuir também a velocidade do avião. Então, tá aí, mais uma superfície de comando que você acaba de aprender, que se chama spoiler. Vamos ver agora, deixa eu ver se eu encontro aqui, se tem uma outra superfície que eu queria mostrar para você, se ela está visível aqui ou não. Não tenho certeza. Não, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou compartilhar com você um videozinho e você vai, nesse videozinho, são 3 minutinhos. Isso tudo antes da nossa aula, hein? Para você entender melhor a aula. 3 minutinhos antes, 3 minutinhos de vídeo, onde vai te mostrar essas superfícies secundárias aí de comando. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo agora com esse vídeo. As superfícies secundárias de comando. Então, eu vou tocar. Você já está vendo aí. Então, vamos lá assistir esse vídeo. Flaps, slats e spoilers. Você percebeu que tem slat aí agora? Flaps e bordo de fundo. Olha os flaps expandidos aí, ó. Isso é um avião grande. Isso tem que caminhar no modelo também. Pode baixar flaps para vir para a pouso também. Tá? E com isso você diminui a velocidade de curva que você vai usar, né? E também ajudam a sustentar. Mais sustentação. Esses flaps de aviões grandes, eles são deslizantes, ou seja, eles saem de dentro da água. Olha os slats. Slats são super móveis de controle, cara. É no bordo de ataque da água. Olha só. Ele estende, você já voou no slat, você já viu isso acontecer. Olha como é que ele funciona. Ele aumenta, na verdade, a água. Mas tem uma separação, tá? Uma separação que é entre o slat e o bordo de ataque. E isso influi na decolagem, também até o pouso às vezes. E spoiler, eu já mostrei para você. Olha lá, olha os spoilers atuando, tá? Quando em voo. O spoiler em voo, ele atua quase como um aileron. Quando você faz isso, né? Você muda a sustentação da asa, freia um pouco, né? Então você pode ver agora usado em voo. Ele auxilia no controle lateral, que é o que eu falei, quase como um aileron, né? Olha lá, sendo estendido sempre que o aileron da respectiva asa é acionado. Isso no caso de jatos. Posso colocar isso em aeromodelo? Claro que você pode. Tudo é uma questão de você saber fazer, é só colocar, né? Não tem nenhum problema. Olha agora os spoilers de voo. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Abriu. Olha lá, ó. No solo, geralmente eles estendem depois que pousou. Porque, ó, tá vendo? Ele vira um freio aerodinâmico. Então, e aí ainda empurra o avião contra o solo e freia melhor, né? Adere mais o pneu para o pneu não escorregar. Posso pôr aeromodelo? Pode pôr aeromodelo. Depende do seu aeromodelo. Se você fizer um aeromodelo desse, muita gente faz, jato assim, jato mesmo, tipo comercial, você pode usar. Então, para mais rápido no pouso no avião de verdade e no aeromodelo também. Tá? Isso é muito, muito importante. Então, agora essa parte aqui já não interessa mais, tá? Vamos interromper o compartilhamento aqui, para que você continue entendendo, né,
que tudo que um avião de verdade tem, você pode colocar no seu aeromodelo. Então, olha que interessante, cara. Muito legal, né? Vamos voltar, então, aqui para a nossa aula, porque agora você já sabe o que são as superfícies de comando secundárias. Superfícies primárias. Nós temos o profundor, elevador, que eu já mostrei para você, fica lá na cauda, né? Fica aqui atrás, na cauda do aeromodelo, e ela serve, então, para fazer o nariz do avião subir ou o nariz do avião descer. Se você sobe o profundor, a cauda desce e o nariz sobe, ok? Se você desce o profundor, a cauda sobe e o nariz desce. Então, do jeitinho que eu estou te falando, é assim, profundor para cima, nariz sobe, avião sobe. Profundor para baixo, nariz desce, avião desce. Então, acabei de mostrar isso para você aí, né? Qual é o erro mais comum de quem está pilotando na hora da decolagem ou do pouso? É usar um exagero de comando, tá? No profundor. Porque aí você pode causar um stall. Se você levantar muito o nariz, o avião meio que para e vem para baixo. Se você picar muito, ou seja, pôr para baixo muito o profundor, o nariz do avião vem para baixo, tem um mergulho muito brusco. Se você estiver perto do chão, você enfia o avião no chão. Tá? Bom, ailerons. Os ailerons, voltando aqui para a nossa maquete, não é uma maquete, é um aeromodelo, né? São essas duas peças aqui. Quando o aileron direito vem para cima, então, eu vou tentar fazer aqui na mão, ó. Então, olha aí, ó. Aileron direito para cima e o esquerdo para baixo, o avião vai rolar para a direita. Quem assistiu à última aula secreta sabe do que eu estou falando. Então, rolar para a direita. É o eixo de rolagem. Se o profundor da direita for para baixo e o da esquerda para cima, aquele para baixo, ele vai rolar para a esquerda. Tá? Então, nos eixos da aula passada, que eu expliquei na aula passada secreta, esse é um eixo de rolagem, tá? Então, o movimento de um lado para cima, de outro lado para baixo, sempre rola para o lado que tiver o aileron para cima, tá? Erro comum. O erro comum disso aqui, quando você está usando o aileron, é você aplicar muito comando, muito baixo e perto do solo. Aí o que acontece? Ele corre o risco de perder altitude muito grande. Se perder muito rapidamente e estiver muito perto do solo, e você não souber como coordenar os movimentos, dá no chão e arrebenta tudo, ok? Bom, agora nós já vimos aileron e já vimos o profundor, né? Deixa eu ajustar aqui, deixar reto. Agora nós vamos falar, ó, do leme, ok? Vamos conversar do leme agora. O leme, ele controla a direção, ó, daqui para cá e daqui para cá. Então, muita gente acha que quem faz curva é o aileron. Não, o aileron não faz curva. O aileron põe o aeromodelo numa atitude que, a hora que você aciona coordenadamente o leme e o profundor, ele faz a curva sem perder altitude. Tá? Então, o leme móvel é essa parte de trás aqui. Ela é vertical e ela se encontra na cauda atrás do leme fixo. Função: girar o avião para a esquerda ou girar o avião para a direita. Basicamente, essa é a função do leme. Tá? Então, ele gira e a curva você faz como? Coordenando com flaps, tá? E profundor. Para que mais que serve o leme? O leme serve para manter o avião alinhado na hora de decolar, ele ir reto na pista. Tá? E também na hora de pousar, a hora que ele chega, ele tem que chegar reto na pista. E é isso aqui que vai fazer com que ele venha para a posição correta e chegue, então, retinho aqui no centro da pista. Tá? Se você usar aileron, você vai ter curvas, não é bem curva, é uma derrapagem. Então, não funciona direito. Se você usar só o leme, por exemplo, esse aeromodelo, ele é 3 canais. Eu coloquei a asa de um outro aeromodelo meu aqui, que tem aileron,
para poder explicar melhor para todo mundo que está assistindo essa live, que não tem conhecimento nenhum, né? E para quem tem também, que aí vai entender melhor como é que funciona um aeromodelo ou um avião, né? Esse daqui é de 3 canais, na verdade. Está com 4 agora, mas é de 3. E eu vou só com leme. Então, o leme sozinho, tá? Se você for usar ele sozinho para curvas muito longas, ele fica instável. Aqui, por exemplo, essa asa praticamente não tem diedro. É muito difícil voar um avião sem diedro só com o leme. Então você ganha o quê? Um erro muito grande. Aqui ganha não, você aprende que um erro muito grande é você querer fazer curva. Quando o aeromodelo tem 4 canais, é você querer fazer curva só com leme. Não, não é só com leme, você tem que usar tudo. E vou te dizer mais, hein? Usar tudo significa leme, profundor e aileron para fazer a curva, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante, é essa coordenação. Você tem que saber coordenar. Superfícies secundárias, essas são as primárias: leme, profundor e aileron. Secundárias, a gente viu agora no filme, nós temos os flaps, tá? Para que serve especificamente o flap? Ele aumenta a sustentação da asa. Por quê? Porque é como se esses dois ailerons baixassem os dois. Então, você muda o perfil da asa, aumenta a sustentação, o avião tende a subir. Então, tem que tomar cuidado, porque quando você dá flap, você tem que baixar o nariz, porque aí ele vem para baixo e o flap vai segurando, tá? Para não acelerar, porque está vindo para pouso, ele não pode acelerar na descida. E o flap aumenta a sustentação, diminui a velocidade, o avião não estola e você vem para pouso calmamente, tranquilamente. E o spoiler? O spoiler, ele quebra a sustentação. Lembra que ele era aqui em cima da asa, ele fazia assim, no filminho que eu passei? Quando ele faz isso, ele descola a camada de ar daqui de cima, da asa, e aí perde a sustentação. Então, tem dos dois lados, perder a sustentação significa ele desce assim. Ele não desce assim, ele desce assim, ele deixa de voar, ele vem para baixo meio que na vertical, tá vendo? É para isso que serve. E o air brake? O air brake, ele aumenta o arrasto para desacelerar o voo. Você viu naquela figura que eu mostrei? Tudo levantado na asa do avião aqui. É como se eu levantasse os dois ailerons aqui para cima, para que a hora que eu estivesse no chão, eu estivesse freando cada vez mais o aeromodelo no chão. Mas ele faz isso no voo também. Só que, é claro, não é a asa inteira como aqui. São trechos que levantam e recebem de encontro o ar e freiam a velocidade de penetração, a velocidade à frente do seu aeromodelo ou do seu avião. Bom, agora, veja bem. É importante a gente saber o seguinte, que a gente tem que ter coordenação nos comandos de um aeromodelo. É muito, muito raro, cara, você usar só uma superfície isolada. Muito raro você fazer isso. Geralmente a gente usa todas as superfícies coordenadamente. Por isso que a gente aprender aeromodelo, a voar aeromodelo, não é só pôr para cima e sair voando, não, é você ter a coordenação, a sensibilidade de pilotar esse aeromodelo no seu radiocontrole, ou ter a sensibilidade de regular o seu aeromodelo de voo livre antes de jogar, saber como funciona cada coisa dessa, por que funciona, para que você possa, por exemplo, ter um planador e jogar sem radiocontrole. Ele vai voar perfeitamente se você adequar corretamente ali as superfícies. Opa, me deu um soluço, pessoal, desculpem. Bom, então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se a gente for fazer uma curva para a esquerda, estamos aqui com o nosso aeromodelo. Fazer uma curva para a esquerda. Então, o aileron vai fazer o quê? Vai inclinar a asa para a esquerda. O leme vai fazer com que ele faça... Porque se você só fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai vir para baixo. Tá? Porque ele perde, ó, área de sustentação quando você faz isso. Diminui o tamanho da asa. Então, você faz isso aqui, aí você dá leme e o leme vai virar ele, e o profundor vai ser para cima e vai manter ele nesse nível aqui. Vamos ver. Se a gente só inclinar a asa, ele não vai virar. Ele só inclina.
inclina e vem para baixo, tá? O leme, se você der só leme, ele vai fazer isso, ele vai virar, mas vai fazer uma curva muito aberta, assim, meio perigosa, não é muito legal. E se você usar só o aileron, sem corrigir a altura, com o profundor aqui atrás e a direção com o leme, cara, esse aeromodelo vai fazer isso e vai vir para baixo. Então, o profundor, quando você faz isso, a tendência é que ele desça o nariz. Você cabra, ou seja, o profundor levanta um pouco e aí você mantém a atitude. Então, a curva significa isso. Você vira, segura o nariz e vira o aeromodelo para ele fazer a curva. Vocês perceberam que tem três coisas envolvidas aqui, ó. A gente vem voando, não presta atenção. Isso aqui se chama desconstruir, né? Ou é uma desconstrução do movimento. Então, olha, vamos fazer uma curva para a esquerda com o leme e segurando o nariz. Então, o avião vai fazer a curva assim, ó, na mesma altitude. Se eu não tiver essa coordenação, ele vai enfiar o nariz embaixo e bye bye, meu amigo, vem para baixo mesmo. Então, aileron inclina a asa, leme ajuda a manter a curva coordenada e profundor mantém a altitude, tá? Como eu demonstrei aqui com o aeromodelo na mão. Então, procura, cara, você que está aprendendo, ou aeromodelista mesmo, imagine esses comandos simultâneos. Ou se você não era um modelista ainda, era um modelista iniciante, imagine esses três comandos simultâneos. Aileron, leme e profundor. Tem que ser junto, tá ok? Tem que ser junto. Bom, e agora? Quais são os erros mais comuns? Eu disse que eu ia ensinar os erros mais comuns, tá? Então, por exemplo, o erro mais comum e como corrigir. O mais comum de quem está aprendendo é movimento brusco no rádio. Aí você perde o controle, é a consequência, e a correção é aplicar movimentos suaves. Não para corrigir o movimento brusco. Você fez um movimento brusco, e se você não tem noção disso, o avião vem para baixo, tá? Ele vai cair. Agora, se você tem noção, você vai ter que fazer um movimento brusco para corrigir isso. Mas a correção que eu estou falando aqui é a correção do erro, ou seja, para você não cometer o erro. Então, sempre, avião e aeromodelo é assim. Se você não atrapalhar, ele voa bem. Então, é sempre movimentos muito curtos, muito suaves, né? Pode ser até grande, mas tem que ser suave. Não pode ser assim de uma vez, né? Tem que ser grande e suave. Você está vendo que eu estou mexendo as duas mãos? Você sabe por quê? Nessa mão vai o stick do rádio do leme, nessa daqui do aileron. Então, olha, eu mexendo automaticamente as duas mãos, ó. Você está vendo? E normalmente eu faço mais, ó. Presta atenção nessa mão aqui, ó. Eu mexo para cá e puxo um pouquinho para trás. Então, aqui eu mexo meio na diagonal, ó, tá? Eu faço o stick fazer isso e isso, para poder fazer a curva e subir o nariz, tá? Então, aplicar comandos suaves. Então, erro, movimento brusco demais, não é para fazer. Você pode perder o controle, e para não fazer isso, sempre pense em fazer comandos suaves, tá? Porque aí o aeromodelo vai voar melhor. Outra coisa, o camarada tem mania de querer fazer curva com profundor. Então, o que ele faz? Ele não usa o leme. A grande maioria dos aeromodelistas faz isso. Ele dá aileron e puxa o profundor. Então, ele faz isso aqui com o aeromodelo, tá? Presta atenção, ó, ele faz isso. Aí, quando ele faz isso, o aeromodelo não tinha que vir para cá, o aeromodelo vai escorregar para lá, ó, tá? Porque o leme não virou a frente para cá. Então, você fez isso e deu profundor, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele escorrega para frente. E quando você tem um aeromodelo escorregando para frente, significa que ele não vai fazer a curva onde você quer, tá? Ele não vai fazer a curva aqui. Se eu quero fazer essa curva aqui, tá vendo os papéis aqui de duas cores? Isso aqui é a planta do mexeriquim, isso aqui é um papel de embrulho, tá? Eu quero fazer dentro da planta aqui, tá? Faço a curva com leme, profundor e aileron. Ah, eu vou fazer só de leme, só de profundor e de aileron. Aí eu venho, dou aileron, ele continua reto, aí eu puxo o profundor, ele faz assim, ó. Olha onde ele foi. Ele escorrega, ele não faz a curva corretamente, tá? Então, o erro de você usar só profundor para virar junto com aileron, né? O que acontece? A curva escorrega.
O que você tem que fazer para corrigir? Combinar leme e aileron e também o profundor, que serve só para uma coisa, não perder altura, não perder altitude. O nariz não vir para baixo. Fazer a curva é aileron e leme. E segurar o nariz para ele não vir para baixo. Porque quando eu expliquei para você, quando você faz a curva, você perde sustentação. Ok? Bom, e o overcontrol? Overcontrol, o que é? Aquele comando absurdamente exagerado. Então, normalmente, a gente usa no profundor, olha a minha mão de trás aqui, um comandinho assim, ó. Aí o cara me regula que você dá comando lá e faz isso, ó. Cara, isso é o overcontrol. Aí o avião fica super instável e o que você tem que fazer? Ajustes para corrigir pequenos ajustes. Nada de controle exagerado. Os rádios têm, alguns rádios têm um botãozinho que dá mais controle e menos controle nas superfícies primárias de comando, tá? Então você pode acionar para mais comando ou para menos comando. Tudo depende de quanto você voa, como você quer voar, se você não está realmente cometendo erros, tá? Então, às vezes, se você faz um overcontrol, o avião vai ficar louco, instável. Então, não é melhor não fazer, sempre controles menores. Agora, eu não estou falando em suavidade, tá? Eu estou falando em quantidade de controle. Suavidade é isso aqui, ó, em controle, tá bom? Agora, isso aqui é overcontrol, é outra coisa. Perfeito? Bom, então agora eu queria saber se alguém dos que estão aqui, deixa eu ver quem está aqui na nossa aula. Francisco Ribeiro, eu já cumprimentei. Boa noite, fui eu que escrevi, sejam bem-vindos à aula secreta. O José Milton, boa noite. O Francisco Ribeiro escreveu sim quando eu pedi, né? E o Vinícius, vamos voar. E o José Eduardo Cipriano, boa noite. Boa noite para todos vocês. Perguntas. Vocês têm perguntas? Cadê meu copo d'água? Acho que eu deixei aqui atrás. Antes da gente continuar e começar realmente com as aulas, agora nós vamos ter as aulas formais. Até agora foi um resumo, tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer agora aí, que a gente responde, tá? Ninguém tem pergunta. Tem gente chegando ainda. Muito bom. Ninguém tem pergunta. Tem pergunta ou não tem pergunta? Senão nós vamos para a primeira aula, então, aqui da nossa aula secreta. Primeira aula para valer mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. É o seguinte. Se você ficar até o final dessa live, eu espero que você fique, eu queria te pedir o seguinte, ó, eu vou colocar um link aqui nos comentários. Aí, se você ficar até o final da aula, você pode preencher esse formulário. Esse link é o link de um formulário. E lá tem 4 ou 5 perguntas. Que também, uma delas, inclusive, é aqui que você gostaria de aprender nas aulas secretas, tá? Isso me ajudaria bastante a ver a qualidade que eu estou tendo da aula aqui, se vocês estão gostando ou não estão gostando. Mas não é para agora, precisa assistir a aula para a gente realmente colocar aqui. Então, agora eu vou colocar para vocês aqui, se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, não tem nenhuma pergunta, tá. Então, eu vou colocar para vocês a aula formal. Essas duas aulas, são duas, tá? Elas são formais, elas são aulas do meu curso, que está na internet à venda. Por que eu coloquei elas aqui? Porque eu quero, porque quando eu fiz a aula, eu fiz realmente aula, né? Aqui também acabei dando uma aula, mas eu quero realmente que vocês assistam aulas que de fato são reais e eu coloco lá no meu curso. Então, eu tirei do meu curso e estou colocando aqui para você assistir. Vamos assistir, então? Então, vamos lá. Boa aula. Primários de um aeromodelo são os mesmos controles primários de um avião de verdade. Exatamente isso que você ouviu. Então, nós vamos começar, então, a aprender um pouco sobre esses controles primários do aeromodelo. Os controles primários, como eu acabei de dizer, de uma aeronave, incluindo aeromodelo, são essenciais para pilotagem e controle de voo. Se você não tem os controles primários, você não consegue pilotar o seu aeromodelo. Então, não adianta nada. Você tem que ter esses controles primários e tem que conhecê-los adequadamente para fazer
que tudo funcione. Então, nós vamos explicar cada um deles. Quais são esses controles? São os ailerons, às vezes são chamados de ailerões, né, porque são dois. São os elevators, elevadores ou profundores, e o leme, também conhecido por rudder, em inglês. Então, a gente tem esses três nomes para você que é aspirante a aeromodelista, conhecer. Primeiro, os ailerons. Segundo, os elevadores ou profundores ou elevators. E o rudder, ou leme de direção, tá? Em inglês, rudder. Tá ok? Muito bom. Vamos então conhecer esses elementos que propiciam um voo controlado ao seu aeromodelo. Senão não adianta nada, você não vai controlar, né? Os ailerons, vamos trocar de posição aqui, ó. Isso, os ailerons. Eles são responsáveis pelo movimento, tá, de rolagem do aeromodelo. O que é rolagem? É virar assim, tá? E a sua localização é na asa, tá? Você vai ter uma figurinha daqui a pouco, e mais à frente um pouco, eu vou te mostrar um aeromodelo que eu construí durante lives, foi construído durante lives para ensinar os meus alunos, aspirantes a aeromodelista, tá, a construir um aeromodelo de Depron mais complexo. Então, são muitas lives.